muito tempo, muitos imaginaram Deus como uma força distante, um ideal filosófico ou uma energia que está em algum lugar. Falam dele como se fosse uma teoria a ser debatida, um símbolo moral ou uma ideia que existe apenas em textos sagrados. Mas quando Jesus caminhou entre nós, ele deixou algo claro que mudaria radicalmente essa percepção. Deus não é uma ideia sobre a qual se deve pensar. Ele é uma pessoa com quem se deve ter um encontro. Desde o princípio, Deus não buscou ser compreendido, mas conhecido. Ele não veio para nos convencer com argumentos, mas para nos transformar com a sua presença. E essa presença tem um nome: Espírito Santo. Não é uma sombra de Deus, nem um eco. É o próprio Deus habitando em você. E quando isso se torna real, você não consegue mais viver da mesma maneira, mas por que reduzimos tudo a um conceito com tanta frequência? Talvez porque seja mais confortável. Um conceito não nos incomoda, não nos desafia, não nos acolhe e não nos confronta. Um conceito é estudado de fora. Mas uma pessoa, especialmente se essa pessoa for Deus, nos transforma por dentro. O Espírito Santo não é um visitante ocasional que aparece quando as coisas vão mal ou quando você está na igreja. Ele é uma presença permanente, uma voz constante, um fogo que não consome, mas purifica. Ele não é apenas parte da sua fé. Ele é a essência do seu relacionamento com Deus. Isso muda a forma como vemos tudo. Quando você entende que Deus habita em você, não precisa mais procurá-lo lá fora, porque descobre que ele já fez da sua vida a sua morada. Isso não significa que você entende tudo. Significa que você é habitado por aquele que entende tudo. Não significa que você não sentirá medo, mas significa que você nunca mais o enfrentará sozinho. Pense nisso. E se você realmente acreditasse, não apenas em palavras, mas com convicção, que o Criador do Universo, aquele que separou a luz das trevas, vive dentro de você, ele não caminha com você de fora. Ele habita em você por dentro. Não se trata de uma companhia externa, mas sim de uma intimidade divina. E quando você entende isso, tudo começa a mudar. Você não precisa mais procurar sinais para saber se ele está presente, porque a presença dele não depende mais das suas emoções. Ele está presente quando você sente alegria e também quando não sente nada. Ele está presente quando você ora fervorosamente e também quando não tem forças para dizer uma única palavra. Ele não é como nós. Ele não se ofende facilmente, não se afasta porque você falhou, não o abandona porque você duvidou. O Espírito Santo não é frágil nem ressentido. Ele é firme, constante e amoroso. E, acima de tudo, ele é real. No mundo religioso, por vezes substituímos a presença por rituais. Confundimos emoção com conexão. Mas há momentos em que não há música, nem aplausos, nem luz. E, no entanto, há presença. É nesse silêncio que o Espírito Santo revela que não veio para evocar emoções, mas para estabelecer uma relação. E nesse relacionamento, não há espaço para máscaras. Você não precisa fingir, não precisa impressionar. Ele já te conhece. Ele conhece suas lutas, suas sombras, seus pensamentos mais profundos. E ainda assim escolhe ficar. Que tipo de amor faz isso? Que tipo de Deus não se escandaliza com a sua humanidade, mas escolhe viver em meio a ela? O mesmo Deus que guiou o povo de Israel com uma coluna de fogo e nuvem, o mesmo Deus que encheu o templo de glória, decidiu agora fazer de você o seu templo. Não porque você o mereça, mas porque essa é a sua natureza. Habitar com os seus filhos, não observá-los de longe. E se ele é uma pessoa, então podemos falar com ele como tal. Não com palavras eruditas, não com fórmulas religiosas, mas com sinceridade. Você pode contar a ele o que sente sem filtros, porque ele não vem para julgar sua dor, mas para estar com você. Ele não vem para apontar sua ferida, mas para curá-la por dentro. E eis o mais belo mistério. Deus não está apenas com você em suas vitórias, ele também escolhe permanecer em suas derrotas. Ele não se afasta quando você falha, ele não foge quando você cai.
Ele permanece. Ele habita em você. Ele te transforma. Você já sentiu que Deus estava distante? Talvez não seja que ele tenha ido embora. Talvez você tenha se esquecido de que a presença dele não depende mais de um lugar, mas de uma promessa. E essa promessa foi selada por Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Só quando você sentir. Só quando você entender. Só quando você agir. Para sempre. Essa é a diferença entre um conceito e uma pessoa. Um conceito desaparece quando você para de pensar nele. Uma pessoa permanece, mesmo quando você não a entende. E o Espírito Santo é isso, uma presença constante que não vem e vai, mas veio para ficar. Você não está vazio. Você não está sozinho. Você não está à deriva. Você é habitado. E se você é habitado por Deus, então dentro de você há direção, há verdade, há conforto, há propósito, há poder, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Você não precisa ser perfeito para ser um templo. Basta ter a vontade, porque não se trata da limpeza do lugar, mas do amor daquele que escolhe habitá-lo, e esse amor já te escolheu. Quando este dia terminar, quando as vozes externas se calarem, quando tudo estiver em silêncio, lembre-se disto, você não está esperando a chegada de Deus, Ele já está aqui. Talvez você não o sinta, mas isso não o torna menos real. Sua presença não é um eco que vem e vai. Ele é uma pessoa que permanece, que guia, que transforma. E essa pessoa vive dentro de você. Há uma imagem que se repete em nossas orações, nossas canções, até mesmo em nossos sermões. A ideia de que precisamos que o Espírito Santo desça, como se ele estivesse lá em cima, esperando que nossa persistência finalmente descesse. Buscamos a ele como alguém que chama por uma figura distante, esperando uma resposta do céu. Mas e se eu lhe dissesse que essa imagem está incompleta? E se o Espírito Santo não estiver longe, mas adormecido dentro de você, esperando para ser despertado? O Espírito Santo não precisa descer, porque ele já foi derramado. Ele já habita em nós, ele já está presente. O problema não é a distância, mas sim a nossa desconexão. Não é a falta da sua presença, mas sim a falta de consciência. É como ter uma lâmpada acesa num quarto, mas com os olhos fechados. A luz está lá, mas você não a percebe. O Espírito Santo não se move ao ritmo das suas emoções. Não é ativado pelos seus méritos, nem se extingue pelos seus erros. Ele é um fogo constante, mas muitas vezes estamos distraídos demais para sentir o seu calor. E é aqui que nasce uma poderosa verdade. Você não precisa invocar o que já reside dentro de você. Você precisa despertar o que já vive dentro de você. A vida espiritual não é uma escada para Deus, mas sim um despertar para o Deus que já habita em você. Não é uma corrida para alcançá-lo, mas sim uma entrega para ouvi-lo. Essa entrega implica uma morte, a morte do ego, do controle, do ruído interior. Porque o Espírito Santo não compete com os seus gritos, ele sussurra. E somente aqueles que permanecem em silêncio interior podem ouvi-lo. Jesus não prometeu enviar o Espírito como um visitante ocasional, mas como um consolador constante. No entanto, reduzimos a sua presença a momentos específicos, a experiências emocionais intensas que terminam tão rapidamente quanto começaram. Acostumamo-nos a buscá-lo intensamente em eventos e cultos, mas depois retornamos às nossas rotinas como se nada tivesse acontecido. E isso nos leva a uma pergunta incômoda, mas necessária. Quantas vezes você confundiu uma emoção com uma visitação? Quantas vezes você esperou que ele descesse, sem perceber que, na realidade, era você quem precisava despertar? Porque o Espírito não vem apenas para fazer você sentir algo. Ele vem para transformar a maneira como você pensa, como você fala, como você decide, como você ama, como você vive. Despertar o Espírito não significa provocar uma manifestação sobrenatural. Significa permitir que ele governe o natural.
Significa convidá-lo para participar das suas decisões, da sua rotina, dos seus conflitos internos. Significa deixar que ele lhe mostre o que você não quer ver e cure o que você já considerou perdido. Muitos buscam poder, mas o Espírito Santo não é um instrumento para obter poder. Ele é uma pessoa que deseja moldar o caráter. Antes de dons, ele deseja frutos. Antes de manifestações, ele deseja comunhão. E antes de usar você, ele deseja habitar em você. Despertar essa chama interior é mais simples e mais desafiador do que você imagina. Não se trata de gritar mais alto, mas de se entregar mais profundamente. Não se trata de convencê-la, mas de permiti-la. Não se trata de fazê-la vir até você, mas de você se conscientizar de que ela já está aí. O Espírito não se afasta porque você peca, mas a sua culpa pode nublar a sua percepção. Ele não desaparece porque você duvida, mas os seus medos podem fechar os seus ouvidos. Não porque ele se retira, mas porque você se desconecta dele. E essa é a chave. O despertar é um ato de fé. Fé não no que você sente, mas no que ele prometeu. É olhar para dentro e dizer: Espírito Santo, eu não estou te sentindo, mas sei que você está aí. Eu não estou te vendo, mas sei que você está agindo. Eu não entendo, mas sei que você não me abandonou. E é nesse tipo de fé que ele se manifesta com mais clareza. Porque ele não busca emoção, ele busca entrega. Ele espera que você abra mão do controle, que pare de viver como se fosse um órfão espiritual. Você não está sozinho. Nunca esteve. É como quando você está em uma sala com alguém, mas não percebe a presença dessa pessoa porque está distraído. Não é que a pessoa não esteja lá, é que você não está olhando para ela. É o mesmo com Deus. Ele não precisa descer o tempo todo. Ele já decidiu viver em você. O verdadeiro reavivamento não começa quando o Espírito Santo desce, mas quando a consciência da sua presença se torna tão forte que transforma tudo. Você não precisa de uma nova visita, você precisa de uma nova visão. Não de um novo derramamento do Espírito Santo, mas de uma nova sensibilidade. Ele está presente na sua confusão, na sua dúvida, na sua luta contra pensamentos que você não consegue controlar. Ele está presente quando você se sente seco. Ele está presente quando você não sabe como orar. Porque despertar o Espírito não se trata de ter as palavras certas, mas sim de ter um coração disposto. E quando isso desperta dentro de você, tudo muda. Não necessariamente de fora, mas de dentro. Sua ansiedade perde o poder. Seu orgulho começa a diminuir. Suas feridas começam a cicatrizar. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque alguém vivo surgiu dentro de você, com uma voz suave, mas com autoridade eterna. O Espírito não desce porque nunca partiu. Ele apenas aguarda ser reconhecido. E no momento em que você reconhece isso, quando seu coração silenciosamente diz: aqui está você, você sempre esteve. É como se o mundo espiritual se alinhasse. Você não precisa ver, você só precisa acreditar. E essa fé não é fraca, é profundamente poderosa. Porque é a fé que desperta o céu dentro de você. Não espere por uma atmosfera específica para se conectar com Deus. Você é a atmosfera. Onde você está, Ele está. Onde você respira, Ele habita. E quando essa verdade se acende dentro de você, você não precisa mais que algo desça do céu. Porque você sabe que o céu já vive dentro de você. Durante séculos, a humanidade buscou a Deus em montanhas, templos, desertos e igrejas. Imaginamos Ele no alto, rodeado de luz, separado do caos deste mundo. Contudo, desde o princípio, Deus deixou algo claro que muitas vezes ignoramos. Ele não quer lugares sagrados construídos por mãos humanas. Ele quer habitar dentro de você. Seu corpo não é simplesmente uma estrutura biológica, não é apenas um veículo para se locomover pela vida. É muito mais do que carne, ossos e sangue. É um templo, e não um templo qualquer, um lugar escolhido por Deus para habitar.
Um espaço projetado não apenas para existir, mas para conter o eterno. Isso pode ser difícil de acreditar, porque ao olhar para o seu corpo você pode ver imperfeições, limitações, feridas. Talvez você o tenha maltratado, ignorado ou desprezado. Mas Deus não. Ele não olha para o seu corpo através dos olhos da cultura, nem o julga pelos padrões do mundo. Ele o observa como um arquiteto contempla sua obra mais íntima. E ele não o vê como um lugar temporário, mas como sua morada. O apóstolo Paulo expressou isso com impressionante clareza. Acaso vocês não sabem que são santuário do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vocês? Não era uma metáfora poética. Era uma poderosa declaração espiritual. Uma verdade que transforma vidas. Porque se o seu corpo é um templo, então ele não é comum, não é descartável, não é indigno, é sagrado. E isso não porque você seja perfeito, mas porque aquele que habita em você o é. E aqui surge um profundo mistério. Deus, que é eterno, santo, infinito, escolheu algo frágil, limitado e temporário para se manifestar. Ele escolheu a sua humanidade para revelar a sua glória. Por quê? Porque essa é a natureza do seu amor. Porque ele não espera que a perfeição se aproxime, mas sim que haja uma disposição para habitar em você. Mas viver com essa consciência transforma a sua maneira de viver. Você não pode mais se tratar da mesma forma. Você não pode mais acreditar que seu corpo é apenas um acidente biológico. Porque se Deus o escolheu como um templo, então tudo o que você faz com ele importa. A forma como você cuida dela, como a alimenta, como a abandona, como a transporta. Tudo comunica algo, não por meio de regras externas, mas por meio de uma compreensão interior. Se Deus habita em mim, então minha vida é um altar. E esse altar não serve apenas para momentos espirituais. Não é só quando você reza, canta ou lê a Bíblia. É também quando você trabalha, quando socializa, quando enfrenta tentações, quando está sozinho em frente ao espelho. Porque ser um templo não é um ato religioso, é uma identidade constante. Você pode se perguntar como isso é possível. Como Deus pode habitar em algo tão humano quanto você? Mas essa sempre foi a maneira como ele agiu. Ele fez isso no Antigo Testamento, quando sua presença encheu o tabernáculo, mesmo sendo feito de tecido e madeira. Ele fez isso no Novo Testamento, quando habitou em Jesus, que também era carne, osso e lágrimas. E agora, ele faz isso em você. A diferença é que agora o templo não está em um local geográfico. Ele está em você, onde quer que você vá, e isso implica algo profundo. Você não precisa mais procurar Deus em lugares específicos. Você não precisa correr para uma montanha ou entrar em uma catedral para encontrá-lo. Você é o templo. Ele está em você. Sua presença caminha com você. Ele não o visita. Ele habita em você. Ele não aparece apenas aos domingos. Ele o acompanha todos os dias. Mas isso também nos confronta. Porque muitas vezes tratamos nossos corpos como se não tivessem valor algum. Deixamos que a culpa os destrua, que o abuso os marque, que a vergonha os silencie. E, no entanto, Deus não os abandona. Mesmo que você os despreze, Ele continua dizendo, é aí que eu quero estar. Seu corpo não precisa ser perfeito para ser um templo. Ele só precisa ser entregue. Você não precisa se encaixar em nenhum padrão. Basta abrir a porta. Ele não busca formas exteriores, ele busca um sim interior. E quando você compreende que é um templo, sua dignidade se transforma. Sua postura muda. Você não é mais definido pela sua aparência, pelo seu desempenho ou pela sua história. Você é definido por quem vive dentro de você. Você não caminha mais como um mendigo, mas como uma morada do eterno. Você se dá conta do peso que carregamos? Não para nos esmagar, mas para nos erguer. Porque ser um templo não significa que precisamos ser fortes o tempo todo. Significa que mesmo quando nos sentimos fracos, a força de Deus habita em nós. Mesmo quando não temos respostas, a sabedoria dele nos guia interiormente. Mesmo quando o mundo nos rejeita, ele não nos abandona. É hora de se reconciliar com o seu corpo. De vê-lo não como um inimigo,
mas como uma morada sagrada, não para idolatrá-lo, mas para honrá-lo, porque ele não é apenas seu, é o templo dele, e naquele templo há presença, há propósito, há paz. Não deixe que as vozes do mundo continuem lhe dizendo que seu corpo não é suficiente, que é indigno, que não tem valor. Ouça a voz daquele que o criou. Você é o meu templo. Eu te escolhi. Eu te habito. E se ele habita em você, então a parte mais profunda da sua existência não está mais vazia. Lembre-se disso sempre que se sentir fragilizado, sempre que duvidar do seu valor, sempre que seu corpo adoecer ou envelhecer. Não deixe que a dor ou o desgaste apaguem esta verdade eterna. Mesmo na fragilidade, Deus habita. Mesmo na fragilidade, Ele permanece. Mesmo em você, Ele continua sendo Deus. E se Ele ainda é Deus, você ainda é o seu templo. Vivemos numa cultura do efêmero. Tudo parece temporário. Emoções, conexões, promessas. Estamos tão acostumados a ver pessoas entrando e saindo de nossas vidas que começamos a esperar o mesmo de Deus. Como se sua presença fosse uma visita passageira, um momento de impacto que logo desaparece. Mas a verdade é que Deus não visita, Ele habita. Ele não vem e vai, Ele permanece. Talvez sem percebermos, tenhamos transferido nossa experiência humana para a nossa fé. Pessoas que disseram que estariam presentes, mas depois partiram. Promessas quebradas, amores que se desvaneceram. E nessa dor aprendida, começamos a nos relacionar com Deus da mesma maneira, esperando que Ele venha em momentos de força e resignando-nos à sua ausência quando falhamos, quando duvidamos, quando não sentimos nada. Mas o Espírito Santo não é um convidado, Ele é um residente. Quando você decide entregar sua vida a Cristo, algo invisível, porém eterno, acontece. O Espírito dele se une ao seu. Não para uma visita passageira, não para tocar sua vida e depois desaparecer, mas para se instalar profundamente em você. Deus não está apenas de passagem, Ele está em casa. E essa é uma das diferenças mais profundas entre religião e relacionamento. A religião busca momentos com Deus. O relacionamento reconhece que não existe mais separação, que a presença de Deus não se limita a um dia, um lugar ou uma experiência emocional, que Ele não vai embora quando você não está olhando, e Ele não se ofende quando você não o entende. Habitar é um ato de intimidade. É viver em comunhão. É conhecer os silêncios, não apenas as palavras. É estar presente, mesmo quando nada de emocionante acontece. E é isso que Deus faz com você. Ele não quer apenas impactá-lo, Ele quer caminhar com você, todos os dias. No ordinário, no cotidiano, no tedioso, no difícil, porque é isso que é o verdadeiro amor. Ele não aparece apenas nos bons momentos. Ele permanece. E quando você compreende que Deus habita em você, algo profundo muda. Você não ora mais para que Ele venha, mas para se alinhar com aquele que já está presente. Você não jejua mais para que Ele retorne, mas para silenciar o que o impede de percebê-lo. Você não canta mais para atraí-lo, mas para despertar sua alma para a realidade de que Ele nunca o abandonou. Mas aceitar isso exige desconstruir muitas ideias equivocadas. Porque se Deus não vai embora, então por que às vezes me sinto tão sozinho? Porque há momentos em que oro e tudo parece vazio? Por que tenho dias em que nada parece espiritual? A resposta é simples, porém profunda. Porque sentir nem sempre é perceber, e perceber nem sempre é compreender. Deus não depende das suas emoções. Em presença dele, não oscila conforme o seu humor. A fidelidade dele não se baseia nos seus méritos. Ele habita aqui porque escolheu fazê-lo. Ponto final. E essa habitar significa que em dias de caos ele está presente. Em momentos de ansiedade, ele está presente. Quando sua mente está repleta de pensamentos sombrios, ele ainda está presente. Quando você peca, ele não foge. Quando você chora, ele não se esconde. Quando você duvida, ele não se ofende. Sua presença é uma aliança, não uma condição. A diferença entre um visitante e um residente é o compromisso. Um visitante não muda os móveis de lugar, não pinta as paredes, não deixa vestígios, mas quem reside, transforma.
E assim é o Espírito Santo. Ele não vem para observar de fora. Ele vem para transformar a partir do centro. Ele não vem para dar conselhos de fora, mas para redirecionar você de dentro. E isso dói às vezes. Porque habitar um lugar significa entrar em todos os cômodos, até mesmo naqueles que você manteve fechados. Aqueles cantos onde você esconde sua dor, seus traumas, seus pecados mais secretos. Mas Deus não quer apenas a sala de estar arrumada. Ele quer o seu coração por inteiro, até mesmo os cômodos quebrados. E aqui está algo poderoso. Deus não tem medo das suas ruínas. Ele não se choca com o que encontra. Ele não vai embora quando vê a sua bagunça. Pelo contrário, ele arregaça as mangas, permanece e começa a reconstruir. Ele não está apenas de passagem, pois o seu amor não é passageiro. O seu amor não vem em estações. A sua presença não depende da força da sua fé, mas da firmeza da sua fidelidade. E se ele prometeu habitar em você, então nada, nem as suas dúvidas, nem as suas falhas, nem o seu passado, mudará a sua vontade. Você percebe a paz que isso traz? Saber que você não precisa impressionar a Deus para que Ele fique. Que você não precisa manter uma imagem perfeita para que Ele não vá embora. Que você não precisa sentir algo para confirmar que Ele está presente. Porque a presença dEle não é um sentimento, é uma verdade eterna. E se Ele habita em você, então cada dia, cada momento, cada situação se torna uma oportunidade para o encontro. Até mesmo o trânsito, até mesmo o cansaço, até mesmo a rotina, porque o sagrado não está mais separado do cotidiano. O sagrado está dentro de você. Você não precisa de uma atmosfera especial para se conectar com Ele. Você só precisa se lembrar de que já está conectado. Que Ele não chega quando você o chama, mas que Ele já estava esperando quando você acordou. Que Ele não aparece quando você faz tudo certo, mas que Ele já estava lá quando você fez tudo errado. E nessa consciência, a alma encontra repouso. A culpa perde seu poder. O medo recua. Porque você entende que não está tentando alcançar Deus, você está caminhando com Ele. Que você não está buscando sua presença como algo externo, mas reconhecendo que Ele já vive dentro de você. Deus não visita templos, Ele os constrói. E você é um deles, e se Ele a construiu, então não a abandonará. Mesmo que você se esqueça dEle, Ele não se esquece de você. Mesmo que você se desvie, Ele não deixa de habitar em você. Mesmo que você se sinta indigno, Ele ainda vê sua morada em você. Ele não está apenas de passagem. Nunca esteve. Existe uma voz dentro de você que não grita, mas transforma. Ela não julga, mas confronta. Ela não pressiona, mas persiste. É uma voz diferente de qualquer outra, mais sutil que seus pensamentos, mais firme que suas emoções, mais paciente que suas dúvidas. Essa voz é a voz do Espírito Santo. Muitos esperam que Deus fale em voz alta, que irrompa no caos com sinais milagrosos, palavras audíveis e eventos extraordinários. Mas na maioria das vezes, Deus escolhe falar com você de dentro, não de fora. Não com espetáculo, mas com intimidade. E é aí que muitos se confundem. Porque essa voz interior nem sempre é o que você espera. Ela não te enche de culpa, mesmo que te corrija. Ela não te pressiona, mesmo que te incentive. Ela não te pune, mesmo que te molde. Porque o Espírito Santo não é como as vozes que você ouviu a vida toda. Ele fala com amor e nunca o contradiz. Pense nisso. A maioria de nós cresceu cercada por vozes que nos definiram. Vozes de pais, professores, líderes, amigos. E muitas delas, sem querer, deixaram cicatrizes. Disseram que você não era suficiente, que não era digno, que precisava se esforçar mais, que nunca mudaria. E se você não tomar cuidado, pode começar a acreditar que a voz de Deus soa da mesma forma. Mas o Espírito Santo não emite um tom de vergonha. Ele não fala exigindo julgamento ou condenação. Sua voz não te arrasta para baixo, ela te eleva. Ele não te acusa, ele te redime. Ele não te lembra do teu passado, ele te aponta para o teu propósito.
Isso não significa que ele não confronte. Claro que confronta, mas ele o faz com uma ternura desarmante, com uma verdade curativa, com um amor que não se compromete com mentiras, mas nunca deixa de te acolher. É uma correção que não destrói o seu valor, mas o restaura. Porque quando Deus fala, Ele o faz a partir de uma identidade já estabelecida. Você é seu filho, você é seu templo, você é seu amado. E este é o teste decisivo para discernir essa voz. Se não soar como amor, não vem dele. Se essa voz interior te humilha, te esmaga, te enche de culpa sem redenção, então não é o Espírito. Pode ser o seu medo, o seu trauma, a sua culpa disfarçada de espiritualidade. Porque o Espírito Santo jamais falará a partir do ódio, da comparação, da ansiedade ou da pressão religiosa. Ele só fala a linguagem do verdadeiro amor. Não estou falando de amor sentimental. Não estou falando de amor fraco. Não estou falando de um amor que tolera tudo sem rumo. Estou falando de um amor tão real que não te deixa o mesmo. Que te acolhe exatamente como você é, mas te ama demais para te abandonar. Que revela o que está quebrado, não para expor sua vergonha, mas para te reconstruir desde a base. E eis algo profundo: a voz do Espírito é coerente com o caráter de Cristo. Jesus não humilhou os que tinham o coração quebrantado. Ele não rejeitou os pecadores que se aproximaram dele com sinceridade. Ele não manipulou com culpa, nem gritou para impor a sua vontade. Ele tocou com ternura, falou com autoridade e transformou com compaixão. E essa mesma essência ressoa em cada palavra que o Espírito sussurra dentro de você. Portanto, aprender a ouvir essa voz não é um evento isolado. É um treinamento contínuo. É cultivar a sensibilidade. É aprender a silenciar o ruído de outras vozes. A voz do seu ego, a voz do medo, a voz do mundo, a voz do seu passado. Para que você possa reconhecer a única voz que não muda, que não machuca, que não foge, e quanto mais você escuta, mais seu ouvido espiritual se afina. Você começa a perceber quando essa voz gentilmente te guia para o perdão, mesmo quando você não quer. Quando ela te lembra do seu propósito, justamente quando você pensa em desistir. Quando ela te chama para descansar, enquanto você continua correndo. Quando ela te diz para esperar, enquanto tudo o que você quer é seguir em frente. E mesmo que nem sempre te diga o que você quer ouvir, ela sempre te diz o que você precisa para ser livre. Porque o Espírito Santo não é um motivador barato. Ele não está aqui para lhe dizer o que você quer, mas para revelar a verdade que transforma. Às vezes será um sussurro tranquilizador, às vezes um silêncio orientador, outras vezes uma palavra tão clara que você não pode ignorá-la. Mas em todas essas formas, jamais estará separado do amor. E essa voz se manifesta nos momentos mais inesperados, enquanto você lava a louça, enquanto dirige, enquanto está no meio de uma discussão. Você não precisa de um altar físico para ouvi-la, porque o altar está dentro de você. Sua voz não requer atmosferas, apenas corações dispostos. Talvez neste momento você esteja se perguntando se já ouviu isso. Talvez tenha confundido com sua intuição. Talvez tenha pensado que era apenas uma boa ideia. Mas se alguma vez você sentiu dentro de si um convite para se entregar, para retornar, para confiar quando tudo apontava para o contrário, essa era a voz dele. Se uma paz inexplicável alguma vez o sustentou em meio à sua tempestade, essa era a voz dele na forma de sua presença. E se você nunca sentiu isso, não significa que ele não esteja falando. Significa apenas que você ainda está aprendendo a reconhecê-lo. E ele não se frustra com isso. Ele é paciente. Ele te conhece. Ele espera. Porque o objetivo dele não é que você se torne um especialista espiritual. O objetivo dele é que você tenha intimidade com ele. Que aprenda a depender mais da sua voz do que das suas emoções, do seu raciocínio ou dos seus impulsos. Para que, em meio ao caos, você possa fechar os olhos e dizer: Espírito Santo, fale comigo. Eu não quero te comover com meus gritos. Quero ser comovido pelo teu sussurro.
E o mais lindo é que quanto mais você a ouve, mais a reconhece, mais confiança adquire, mais firmeza demonstrada. Porque essa voz não muda com o tempo, nem com os seus erros. Essa voz não te abandona quando você cai. Ela não se cala quando você duvida. Essa voz permanece, porque é a voz do amor eterno que escolheu habitar em você. E se essa voz habitar dentro de você, então você nunca mais estará sozinho. Você nunca mais estará perdido. Você nunca mais estará sem rumo. Você só precisa parar e ouvir. Há momentos na vida em que uma simples compreensão muda tudo. Uma verdade que não é apenas captada pela mente, mas que penetra a alma. Uma revelação que não pode ser desaprendida, porque uma vez compreendida, transforma cada aspecto da sua existência. E essa verdade é esta: Ele é, Deus é, não está longe. Não existe apenas em teoria. Ele é dentro de você. Não é uma frase bonita para confortar em tempos difíceis. Não é um slogan de fé. É uma realidade espiritual mais sólida do que qualquer coisa que se possa tocar. E quando essa verdade deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma convicção, nada jamais será o mesmo. Porque se Ele está presente, então você não está enfrentando a vida sozinho. Você não está progredindo por conta própria. Você não está buscando sentido em um mundo vazio. Se Ele está presente, então cada respiração é acompanhada. Cada passo é protegido. Cada lágrima é recolhida. Cada silêncio é compartilhado. Mas existe uma enorme diferença entre acreditar que Deus existe e viver com a certeza de que Ele habita em você. Muitas pessoas acreditam em Deus. Muitas acreditam que Ele está em algum lugar, observando de longe, intervindo de vez em quando. Mas essa fé distante não transforma, não cura, não sustenta. É apenas uma crença passageira. O que transforma é saber que Ele está dentro de nós, constante, presente, envolvido em nossa história, e quando isso se torna real, o medo muda de forma. Não porque desapareça completamente, mas porque perde o seu trono. Já não domina as suas decisões, porque sabe que não está à deriva. Já não precisa de ter tudo sob controle, porque aquele que habita em si detém o controle eterno. As batalhas internas continuam, sim. As dúvidas não desaparecem completamente. As emoções oscilam. Mas em meio a tudo isso, existe uma rocha. Uma voz que sussurra: estou aqui. Uma presença que não vai embora quando a dor chega. Um companheiro que não se cansa das suas repetições ou dos seus erros. Ele está lá, mesmo quando você não está bem. E essa compreensão te torna mais humano, não menos. Não te torna intocável, perfeito ou indiferente. Pelo contrário, te torna mais consciente do mundo ao seu redor, mais compassivo com os outros, mais sensível ao eterno no cotidiano. Porque quando você sabe que carrega Deus dentro de si, começa a ver tudo e todos com outros olhos. Cada conversa se torna uma oportunidade para refletir sobre isso. Cada ato simples, como ouvir, abraçar ou perdoar, se torna um altar. Não porque você seja especial, mas porque o Eterno escolheu se expressar através de você. E então você entende porque Jesus disse que seríamos sal e luz. Não como um mandamento pesado, mas como uma consequência natural da sua presença em nós. Quando Ele está presente, você brilha mesmo sem perceber. Você preserva a vida em meio à morte. Você eleva o ambiente simplesmente vivendo em integridade. Mas você também entende algo mais profundo. Se Ele está lá, então você não precisa provar nada a Ele para que Ele fique. Você não precisa impressionar a Deus. Você não precisa conquistar a atenção dele. Você não precisa esconder suas falhas ou ocultar suas lutas, porque Ele já viu tudo. E mesmo assim escolheu habitar em você. Ele não veio em busca da sua perfeição. Ele veio em busca da sua entrega. Ele não se estabeleceu ali por causa do que você poderia oferecer a Ele, mas por causa do que Ele quer fazer em você. E isso produz uma paz que desafia qualquer explicação. Porque mesmo que tudo lá fora esteja tremendo, você sabe que dentro de você existe uma presença que não pode ser quebrada.
Mesmo que todos digam que não há saída, você sabe que aquele que habita em você viu o fim desde o princípio. Mesmo que você não saiba como orar, mesmo que não tenha palavras, mesmo que esteja exausto, ele ainda está lá, e nesse ser reside o poder. Não o poder de controlar os outros, mas o poder de se sustentar. O poder de resistir, de esperar, de acreditar, quando tudo dentro de você quer desistir. Não porque você seja forte, mas porque você é habitado pela própria força. Às vezes, essa presença não será espetacular. Não será fogo nem vento. Será quase um sussurro em meio à sua confusão. Um calor suave quando você se sente frio por dentro. Uma súbita convicção de que você não está sozinho justamente quando mais precisa. Você não a verá, mas saberá que está lá. Você não a ouvirá com os ouvidos, mas a sentirá no fundo da sua alma. E aí reside a chave. Viver sabendo que Ele está presente não é uma emoção contínua. É uma consciência permanente. Uma consciência que te sustenta na rotina, na doença, na perda e nos silêncios. Que te desperta à noite quando precisas de conforto. Que te corrige com amor quando te desvias do caminho. Que te lembra quem és quando o mundo tenta te rotular com mentiras. Quando você compreende que Ele está presente, não precisa mais buscar momentos especiais para se sentir perto de Deus. Cada momento se torna especial. Porque qualquer instante, por mais comum que pareça, se torna um lugar sagrado, quando você sabe que o Deus eterno está com você. Ele está lá quando você falha. Ele está lá quando você vence. Ele está lá quando você não sabe o que fazer. Ele está lá quando você faz a coisa certa e ninguém percebe. Ele está lá quando você chora em segredo. Ele está lá quando você comemora em público. Ele está lá, sempre, e se Ele estiver lá, então você pode seguir em frente. Você pode se levantar mais uma vez. Você pode se libertar do que te pesa. Você pode curar o que dói. Você pode olhar para frente com esperança, mesmo que não consiga enxergar o caminho todo, porque você não caminha sozinho. E quando você entende que Ele está lá, tudo muda. Crescemos em uma cultura que nos ensinou a medir a verdade pelo que sentimos. Se eu sinto, é real. Se eu não sinto, talvez não exista. E sem perceber, arrastamos essa lógica para o reino espiritual. Começamos a acreditar que se não sentimos Deus, então Deus não está lá. Que se não há fogo, emoção, lágrimas ou arrepios, então não houve presença. Mas a maturidade espiritual começa quando compreendemos uma verdade mais profunda. Não se trata de sentir, mas de habitar com intenção. O Espírito Santo não precisa das nossas emoções para estar presente. A sua existência não depende da intensidade das nossas emoções. Ele é constante. Ele é firme. Ele é fiel. O problema não é a sua ausência, é a nossa falta de atenção. Porque muitas vezes estamos tão focados em buscar uma sensação que negligenciamos o relacionamento com Ele. Buscar a Deus através dos sentidos não é errado. Há momentos em que sua presença se manifesta de forma tangível, poderosa e emocionante. E esses momentos são preciosos. Mas se você reduzir sua espiritualidade a esses momentos, acabará acreditando que a comunhão com Deus é um evento esporádico, em vez de um modo de vida. E já é aqui que entra o conceito de viver com intenção. Habitar não é meramente existir em um lugar, é permanecer conscientemente, é viver com propósito. É escolher a cada dia abrir espaço dentro de si para a voz que já está presente, mesmo que você não a sinta, mesmo que o ambiente ao seu redor seja caótico, mesmo que haja confusão dentro de você. Habitar com intenção é decidir que sua fé não se extinguirá simplesmente porque suas emoções mudam. É quando você diz, não o sinto hoje, mas sei que Ele está lá. Hoje minha mente está dispersa, mas meu espírito permanece conectado. Hoje estou cansado, frustrado, vazio, mas ainda assim escolho permanecer em sua presença, porque a fé madura não se rende à inconstância dos sentimentos. A fé madura escolhe permanecer mesmo em silêncio, porque sabe que Deus não habita no ruído emocional.
Ele habita na entrega interior. E viver com essa intenção transforma a sua maneira de orar. Você não ora mais apenas quando sente vontade, mas porque sabe que está cultivando um relacionamento. Você não lê mais a palavra apenas quando está motivado, mas porque sabe que cada palavra plantada em seu coração dará frutos quando você mais precisar. Você não adora mais apenas quando tudo está bem, mas porque sua adoração não é uma reação, é uma decisão. Essa é a diferença entre visitar e morar. Visitar a Deus significa buscá-lo quando você precisa dele. Habitar com Ele significa viver com a consciência de que você sempre precisa dele. Significa convidá-lo não apenas para os momentos difíceis, mas também para os momentos comuns. Significa reconhecê-lo em meio ao trânsito, ao cansaço, ao trabalho, às dores de cabeça, à refeição que você prepara, ao abraço que você dá, ao silêncio antes de dormir. Porque quando você vive com intenção, sua vida se torna um altar, sua rotina se transforma em uma oração, toda a sua existência se torna um templo pento. E isso não significa que você não terá dias em que tudo será uma luta. Terá dias em que você não saberá como se conectar, em que a voz do Espírito parecerá distante, em que sua carne desejará desistir. Mas mesmo assim você pode escolher. Você pode parar, respirar, lembrar e dizer: Espírito Santo, não estou sentindo a sua presença, mas eu não vim aqui em busca de uma emoção. Vim para caminhar contigo. Habita em mim, assim como eu escolho habitar em ti. E ali, nesse tipo de decisão profunda, silenciosa e despretensiosa, é onde a eternidade se manifesta. Porque Deus não busca desempenho, Ele busca entrega. Ele não busca momentos perfeitos, Ele busca corações abertos. Habitar com intenção é fazer da sua vida um lugar seguro para a presença dEle. Não porque você seja perfeito, mas porque você está disposto a manter a porta aberta todos os dias. E essa porta se abre quando você escolhe o perdão em vez do orgulho, quando você escolhe a obediência em vez da conveniência, quando você escolhe ouvir em vez de falar, quando você escolhe esperar quando tudo dentro de você quer fugir, quando você escolhe amar, mesmo quando ninguém merece. Tudo isso é viver com intenção, e quando você vive assim, começa a ver Deus em lugares onde antes pensava que Ele não estava. Você começa a reconhecer a presença dEle nas pequenas coisas. Você começa a entender que o sobrenatural nem sempre é espetacular. Às vezes, é simplesmente ter consciência de que Ele está presente. E essa consciência te transforma. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você não caminha mais a partir do vazio, mas da plenitude. Você não está mais perseguindo a Deus como se Ele estivesse distante. Agora você caminha sabendo que Ele habita em você e você habita nele. Não se trata de sentimento, trata-se de permanecer confiável, construir uma vida onde cada decisão, cada gesto, cada dia se torne uma sala aberta para a sua presença. E aquele quarto, aquele é você. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um curtir para que mais pessoas possam recebê-la. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo que preparamos com carinho e dedicação. Gostaríamos de ler seus comentários. Que parte desta mensagem fez você pensar ou sentir de forma diferente? Que experiência você teve com o Espírito Santo? Sua história pode ser uma luz para outros. E não saia sem assistir aos outros vídeos da série Filosofia de Cristo. Cada um deles foi concebido para aprofundar seu relacionamento com Deus e ajudá-lo a caminhar com propósito, com fé e com presença. Até o próximo vídeo. Deus já habita em você, agora é hora de habitar nele.